Senhoras e senhores e todos aqueles que acompanham o nosso trabalho ao vivo pela internet, boa noite. Sob a proteção de Deus, damos início aos trabalhos da 39ª reunião ordinária de 2014. Solicito ao primeiro secretário da mesa que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Alexandre dos Santos. Presente. Vereador Valdeci Fernandes. Presente. Vereador Edio de Oliveira Souza. Presente. Vereador Écio Minozzi Júnior. Presente. Vereador Juvenildo de Oliveira Dantas. Presente. Vereador Márcio Alexandre Emídio de Oliveira. Presente. Vereador Marco Antônio Ribeiro dos Santos. Presente. Vereador Marcos Pinto Barbosa. Presente. Vereador Oswaldo Loureiro Filho. Presente. Vereador Rafael Tadeu Martim. Presente. Vereador Ricardo Vieira da Silva. Presente. Vereadora Valdeci Moreno de Souza Lopes. Presente. Vereador Walid Ali Hamid. Presente. Estando presente todos os senhores vereadores e vereadora, declaro aberta a presente reunião. Convido o vereador Márcio Alexandre que faça a leitura de versículos da Bíblia Sagrada e, por favor, todos se postem em pé. Tinha Salomão 60.000 que levavam as cargas e 80.000 que trabalhavam pedras nas montanhas. Obrigado. Senhor presidente, Pois não, vereador? eu gostaria de pedir um minuto de silêncio pelo falecimento do senhor Pedro Bueno e a dona Yolanda Galrão de França, no sábado, dia 29. Presidente, gostaria também de pedir um minuto de silêncio pelo senhor Pedro Bueno e dona Sônia Maria Lopes e também o senhor Reginaldo Vieira de Souza. Obrigado. Faremos oportunamente, senhores vereadores. Senhoras e senhores, gostaria de estar informando que eu recebi dos senhores vereadores o seguinte requerimento. Os vereadores abaixo-assinado do Partido Verde, PV, Partido Social Democrático, PSD, Partido Popular Socialista, PPS, do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, e do Partido Republicano Brasileiro, PRB, vimos respeitosamente a presença de Vossa Excelência, de acordo com o disposto no parágrafo 2º do artigo 48 do Regimento Interno, comunicar a formação do bloco parlamentar com os partidos acima mencionados, conforme autoriza o artigo 48 do mesmo diploma legal, ou seja, o regimento interno. Cumpre informá-los que, de comum acordo, foi indicado o vereador Alexandre dos Santos, o vereador Boava, como líder, para exercer as atribuições regimentais inerentes ao líder. Atenciosamente, 2 de dezembro de 2014, assinam os vereadores Alexandre dos Santos, Oswaldo Loureiro Filho, Juvenildo de Oliveira Dantas, Valdeci Moreno de Souza, Márcio Alexandre Emídio de Oliveira, Valdeci Fernandes, Marcos Pinto Barbosa, Édio de Oliveira Souza. Portanto, está, de acordo com o regimento, formado o bloco e o líder desse bloco é o vereador Boava. A partir desse momento, correto? O nosso próximo ato vai ser a fase do expediente. Comunico a todos, senhores vereadores, que tendo em vista que hoje serão votadas as contas, serão votadas as contas municipais da Prefeitura, de acordo com o disposto no parágrafo 4º do artigo 282 do Regimento Interno, a partir dessa fase, o expediente estará reduzido a 30 minutos. Pois não, vereador, quem está? Com a ordem, senhor presidente. Eu escutei o barulho do microfone, mas não identifiquei. Pois não. Agora, senhor presidente, devidamente Constituído. representado pelos senhores vereadores e através do regimento interno desta casa, eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência a retirada da ordem do dia das contas municipais de número 3 do Tribunal de Contas do Estado, referente às contas de 2012 do ex-prefeito, para que a gente tenha um pouco mais de tempo aí, para que a gente faça uma análise mais precisa, né? Por
por 3 sessões, senhor presidente. Vossa Excelência está pedindo, então, o adiamento O adiamento. por 3 sessões. Exatamente. Está acatado. O Obrigado. regimento permite, não tenho que colocar o plenário, porque o líder tem a autoridade para fazê-lo. Então, está acatado as contas de 2012, elas serão adiadas até 3 sessões. Esta, a próxima, e que será a nossa última, e fica para a primeira sessão ordinária de 2015. É isso? Isso. Obrigado. Então, não estamos reduzindo a 30 minutos a fase do expediente. Tudo bem? Então, matérias do Poder Executivo. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das emendas das matérias do Poder Executivo. Projeto de Lei número 306 de 2014. Prefeitura Municipal de Mairiporã autoriza o Poder Executivo a conceder abono salarial aos profissionais do Magistério da Educação Básica Municipal e da outras providências. Projeto de Lei Complementar número 31 de 2014. Prefeitura Municipal de Mairiporã dispõe sobre a extinção de cargos, extinção de posto de trabalho e criação de cargos e funções gratificadas no quadro do Magistério Público Municipal de Mairiporã. Matérias do Poder Legislativo. Solicito ao primeiro secretário que leia as suas emendas. Projeto de Lei número 295 de 2014. Walid Ali Hamid dispõe sobre a denominação da Rua Japão, a atual Rua H, localizada no loteamento denominado por Jardim Gibion, Terra Preta. Projeto de Lei número 304 de 2014. Rafael Tadeu Martim institui no calendário oficial do município a Semana Municipal da Família e da outras providências. Projeto de Lei número 305 de 2014. Valdeci Fernandes dispõe sobre as medidas para a promoção, preservação do meio ambiente e educação ambiental por meio do plantio de uma muda de árvore a cada nascimento de criança no município. Obrigado, vereador. Vamos passar por expedientes recebidos diversos, segundo o secretário faça a informação das correspondências, por favor. Correspondências recebidas. Ofício do Hospital e Maternidade de Mairiporã, encaminhando cópia da prestação de contas do auxílio financeiro para pagamentos de tributos parcelados no mês de novembro de 2014, acompanhada do razão sintético, respectivas notas fiscais e demais comprovantes de pagamento. Ofício do Hospital e Maternidade de Mairiporã, encaminhando cópia da prestação de contas do auxílio financeiro do mês de novembro de 2014, acompanhada do razão sintético, respectivas notas fiscais e demais comprovantes de pagamento. Câmara Municipal de Mairiporã, 2 de dezembro de 2014, Luiz Carlos Bilhar Galrão. Está lida a correspondência, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vamos passar os requerimentos. Convido o vereador Walid Ali Hamid para que faça a leitura do requerimento 49 de sua autoria. Boa noite a todos, senhor presidente, todos que nos assistem pela internet, senhores vereadores. Requerimento número 49 de 2014. Senhor presidente, requeiro ao doutor Mesa, na forma regimental, depois de ouvir o colendo plenário, que seja oficiado o excelentíssimo senhor secretário de Assuntos Jurídicos, doutor Sandro Fleury Bernardo Savazone, e o diretor do Departamento de Segurança e Mobilidade Urbana, senhor Vanderlei Mascarenhas, para que esclareçam, considerando os artigos 1º e 10º da Lei Federal 12.527, 2011, bem como o inciso 33 do artigo 5º, inciso 2º, do parágrafo 3º do artigo 37, por fim, o parágrafo 2º do artigo 216. Esses todos da Constituição Federal, para que justifique a razão pelo qual somente o pedido do delegado de polícia ou juiz de direito, as imagens gravadas pelo Centro de Gerenciamento podem ser fornecidas às demais autoridades e cidadãos. Justificativa. A justificativa, nobre presidente, é que, de acordo com todo o aparato jurídico acima destacado, o que entendo é que qualquer cidadão pode ter e obter as imagens, inclusive sob pena de responsabilidade do agente público que as negar,
E não é só isso que vem acontecendo, pois a informação é de que somente requerimento do delegado de polícia ou juiz de direito que as imagens podem ser cedidas. Plenário, 27 de março, 2 de dezembro de 2014. Walid Ali Hamid. Está lido, senhor presidente. Obrigado, vereador. Coloco em discussão o requerimento. Algum vereador para discutir? Por questão de ordem, senhor Pois não, vereador. Senhor presidente, o que eu faço aqui é justificar um pedido de diversos advogados, pessoal da OAB, munícipes, inclusive hoje teve um que me solicitou, e eu acredito que talvez não esteja acontecendo mais, mas a gente tinha uma dificuldade muito grande de obter as imagens, logo quando começou, isso já faz algum tempo, 2011, 2012, e obter essas imagens, né? Existe uma certa ambiguidade no entendimento dos direitos das imagens. Entende-se aqui a lei que o cidadão está buscando informações sobre o bem, muitas vezes que vai buscar ali informações sobre o bem que foi roubado, furtado, ou alguma ocorrência de rua. Hoje não temos mais condições de ficar vinculado à justificativa de um juiz de direito ou um delegado. A gente sabe que muitas vezes o doutor Sandro, que tem dificuldades aqui, né? Inclusive o doutor Sandro está aqui, deixa a nossa boa noite, para fornecer algumas imagens, e isso porque as pessoas buscam isso, mas existe uma grande dificuldade no entendimento dessa lei. Então, o que a gente faz aqui é simplesmente dar um esclarecimento, e eu tenho certeza que vai vir esse esclarecimento para que nós possamos tratar isso de uma maneira singela, né, e dar coerência às informações agora. Porque existe essa ambiguidade. A população às vezes pede, às vezes o funcionário lá no trânsito fica meio que mal instruído, até por isso que pedi que o doutor Sandro fosse citado, porque ele, conhecedor das nossas leis aqui, aliás, um dos maiores juristas da cidade, pode nos informar sobre esse requerimento, doutor Sandro. Então, eu tenho certeza que isso vai ser atendido e que a gente vai conseguir caminhar aqui com muito mais segurança na nossa cidade. E hoje o que a gente precisa dar é esse conforto de ter pelo menos os direitos às imagens. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador para discutir o requerimento? Sendo assim, coloco em votação que é simbólico. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Está aprovado por unanimidade em primeira e única discussão o requerimento 49/2014. Convido novamente o vereador Aladim para que faça a leitura do seu requerimento número 50. Requerimento número 50 de 2014. Senhor presidente, requeiro ao doutor Mesa, na forma regimental, depois de ouvir o colém do plenário, que seja oficiado o excelentíssimo senhor governador do estado de São Paulo, para que justifique a razão da diminuição do número de policiais, viaturas e cessação das operações nas regiões da Serra da Cantareira, Santa Inês, Terra Preta e centro da cidade, que há tempos atrás eram constantes, surtando resultados positivos que simplesmente cessaram. Justificativa. A justificativa é que, como já falado, inclusive em tribuna na última sessão, não existem mais operações na Serra da Cantareira, que ocorria com resultado, com boa abordagem de veículos irregulares e produto de furto e roubo. Plenário, 27 de março, 2 de dezembro de 2014. Walid Ali Hamid. Está lido, senhor presidente. Obrigado, vereador. Coloco em discussão o requerimento. Algum vereador... Questão de ordem, senhor? Pois não, vereador. Senhor presidente, o que a gente faz aqui é nada mais do que um apelo. Um apelo com a questão de segurança na nossa cidade. Acho que não tem um vereador aqui ou um cidadão aqui que não reclama de segurança não só nessa cidade, mas nesse país. Em especial Mariporã, com seus 307 quilômetros quadrados, 36 rotas de fuga, e hoje grande parte disso, a gente sabe, porque a própria polícia sabe disso. A gente sabe que muitas dessas rotas são rotas não monitoradas. Eu acabei de vir agora pela Fernão Dias, já passei pela Santa Inês, e nós sabemos que muitas vezes não são monitoradas, não tem abordagem policial constante, raramente tem uma abordagem policial, e o problema maior é que cada vez mais a gente está sabendo que o efetivo está baixando, que estão sendo deslocados policiais, que os policiais não têm incentivo financeiro para ficar aqui na cidade, eles gostam
do tal do Prolabore deles, que ganham, parece que R$700 a mais por trabalhar numa capital, região metropolitana. Tem, e também a falta de condições que tem aqui. Sem citar aqui Terra Preta, que aquela velha história, se o guarda sai da guarita, a guarita fica sem ninguém. Se ele ficar na guarita, a rua fica sem ninguém. Então, esse tipo de história que a gente precisa acabar. Até quando a gente vai ficar aqui implorando uma viatura, aumento de efetivo, mais policiais, mas não é uma operação delegada que vem aqui um mês aqui para fazer bonito, ou eles mandam todo mundo da rota, todo mundo do tático aqui para fazer bonito e some depois. Nós sabemos também a desvalorização do policial. Esse concurso da polícia, o último que teve, não teve 50% de aprovados, senhor presidente. E desses 50% ainda teve um corte maior ainda na seleção dos que passaram na prova. Então há um grande desânimo com relação a ser policial também. Existe essa dificuldade tremenda, senhor presidente, para que nós encontremos policiais e que queiram ficar na cidade e uma atenção à nossa cidade. Será que e aí o pior, eu já relatei aqui uma vez que estava na Pernambucanas, foi questão de ir até o carro e voltar, a loja foi roubada. E a gerente não quis fazer BO aquele dia. Por que ela não quis fazer BO? Porque no BO anterior, no roubo anterior, ela foi na delegacia fazer o BO, mas o marginal foi preso e o marginal saiu antes dela. Ela saiu no final da tarde. E ele já tinha saído há 4 horas. Então, eles ficam contando com o seguro, ficam contando com as coisas, aí não fazem o que o Estado quer. Que o Estado quer o tal do BO para gerar estatística. Mas o que a gente faz aqui, senhor presidente, é pedir aos nobres pares esse apelo de assinar esse projeto, até abro para quem quiser assinar junto, para que peça ao governador que tome providências, porque eu não vou mais pedir para capitão Plausca, com todo o meu respeito, que a gente sabe das limitações, não vou mais pedir para o Conseg, que nós sabemos o respeito, o carinho que o Conseg tem, voluntário, de graça, fica lá se matando e não consegue, porque não consegue a sua voz ser ouvida onde tem que ser ouvida, nem o comandante do 26º Batalhão. Nós estamos fazendo um apelo para quem manda no Estado. Essa é a reivindicação. Isso aqui vai ser uma das minhas tentativas. Se não der certo, eu tento de novo. Não tem problema, não. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Mais algum vereador para fazer discussão do requerimento? Coloco em votação que é simbólico. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Está aprovado por unanimidade o requerimento número 50, 2014, em primeira e única votação. Passaremos agora para o requerimento número 55, do vereador Aladim. Solicito que faça a sua leitura. Senhor presidente, eu até peço desculpas por estar sendo cansativo essa noite, mas aqui está um vereador revoltado com um monte de situações, que realmente se preocupa com a população e com sua cidade. Senhor presidente, esse aqui é o que mais eu senti essa semana, porque conversando com o senhor Arnaldo, que é o superintendente aqui da nossa região da Sabesp, que fica em Franco, as notícias não são nada agradáveis, né? Então, aqui eu vou ao requerimento 55/2014. Senhor presidente, requeiro a outra mesa na forma regimental, depois de ouvir o colendo plenário, que seja oficiado, excelentíssimo senhor prefeito municipal, para que informe se no contrato a ser firmado entre a prefeitura e a Sabesp, os bairros Jardim Samambaia, Natizilma, Hortolândia, Parque Suíço e Mato Dentro estão contemplados com a construção de poços artesianos e, no caso do Mato Dentro, se esta... E também porque essa é a melhor solução. Aqui tem uma pequena concordância. Justificativa, sendo direto do vereador, solicito resposta ao presente requerimento. Plenário, 27 de março, 2 de dezembro de 2014. Walid Ali Hamid. Está lido, senhor presidente. É moção. Obrigado, vereador. Coloco em discussão. Senhor presidente, Pois não, por vereador. ordem. Senhor presidente, até peço perdão pela emoção, é que essa semana é nítido aqui, e comum, virou comum nessa Casa de Leis, o apelo da população que solicita abastecimento de água, senhor presidente.
E isso muito fere a gente. Por quê? Porque, infelizmente, a cidade não foi, certamente, a gente sabe que não foi construída todo o planejamento que foi Brasília. A gente tem essa dificuldade toda. Mas, senhor presidente, nós estamos falando de seres humanos. Nós estamos falando de pessoas, de cidadãos, de eleitores, de munícipes que pagam, senhor presidente. A gente sabe que a municipalidade não tem culpa da situação que se deu. Nós sabemos que nenhum ser humano tem culpa dos eventos climáticos que a gente está sofrendo, pela falta de água e tudo que acontece. Mas, senhor presidente, eu peço um pouco de atenção, porque isso é tão importante, esse requerimento aqui, senhor presidente, que a Sabesp, o que eu quero aqui, simplesmente, é saber, a gente sabe, vereador Nil, que o cano da Sabesp vai chegar tão cedo lá na Hortolândia. A gente sabe, vereador Oswaldo, que não vai chegar tão cedo lá no Rio Acima, o cano da Sabesp. Lá no Pirucá, então, né, Boava? Então, Marcinho, nem se fala serra, né? Nem se fala serra. Então, e a gente sabe, professor Edio, da questão do tratamento de água na Terra Preta. O problema ambiental que isso causa. Mas eu estou falando aqui do direito à água, que é o mínimo que a gente tem, senhor presidente. Isso não está previsto, até onde eu sei, no convênio firmado no governo do estado que nós fizemos esse ano, e que nós assinamos, e a gente sabe que nesse contrato a ser firmado pela Sabesp, com a prefeitura, possivelmente a Sabesp não quer assumir essa responsabilidade, nem de fazer esses postos artesianos, nem de carregar com caminhão-pipa. Diga-se de passagem, a prefeitura não tem condições disso. Hoje a gente sabe que ela está além da capacidade, que conta com 2 ou 3 caminhões da Sabesp, que foi muito suado isso, que alguns vereadores até tivemos discussão com o José Júlio, no ano de 2010, para que conseguíssemos um pouco mais de caminhões. Senhor presidente, o que eu falo aqui, que o acesso à água vai ficar cada vez mais difícil e que está onerando cada vez mais a municipalidade. Se esse novo contrato da Sabesp não prevê postos artesianos, eu não sei onde a gente vai parar, senhor presidente. Então, isso tem que ser revisto antes de assinar, senhor presidente. Isso me preocupa demais, porque é na nossa porta que vão bater aqui, e eu não sei como a gente vai fazer para transportar essa água, porque nem chuva está vindo, e está difícil. Então, essa preocupação com a população que eu tenho aqui, senhor presidente. Eu espero, e muito em breve, e tenho certeza disso, que o governo vai tomar medida contra essa Sabesp aqui. Obrigado, senhor presidente. Vereador. Mais algum vereador para discutir o requerimento? Não? Então, eu coloco em votação que é simbólica, os favoráveis permanecem sentados e os contrários se levantem. Está aprovado por unanimidade o requerimento número 55 de 2014, em primeira e única votação. Solicito ao vice-presidente que assuma os trabalhos, porque os próximos requerimentos serão meus. Convido o vereador e presidente dessa casa que faça a leitura do seu requerimento número 51 de 2014, de sua autoria. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores. Cumprimento o ex-vereador presente nessa casa, o presidente do CONSEG, as senhoras educadoras do município e os demais presentes. Requerimento número 51, uma boa ideia. Requer adotar a mesa na forma regimental, depois de ouvido o colégio plenário, que seja enviado o ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, com base no inciso 12 do artigo 70 da Lei Orgânica do Município, e inciso 7 do artigo 214 do Regimento Interno, solicitando informações se haverá fechamento de escolas municipais no próximo período letivo. Assim sendo, requeiro as seguintes informações: quais unidades serão fechadas, por qual motivo, para onde esses alunos serão remanejados. Justificativa: os pais desses alunos e dessas localidades têm procurado e questionado esse vereador sobre o fechamento das escolas municipais no próximo ano letivo. Alegam que participaram de reunião na escola com representantes da Secretaria da Educação sobre o assunto. Plenário, 27 de março, 2 de dezembro de 2014, Écio Minós Júnior, vereador. Está lido, senhor presidente.
Coloco em discussão. Algum vereador para discutir? Com a palavra. Vereador e presidente dessa casa, Écio Minossi Júnior. É simples. Eu quero saber quais são as escolas que serão fechadas. Nós temos informações de munícipes que nos procuram e não sabemos exatamente do que se trata. E, se vai fechar, eu quero saber por quê, né? Quais são os motivos. Essa Câmara aqui quer saber por que está fechando esta, aquela ou aquela outra, se é que está fechando. E, se fechar de verdade, o que vai acontecer com esses alunos? Não estou nem pensando na equipe docente, não estou pensando nos gestores dessas unidades. Eu queria entender do que se trata e eu peço aos senhores vereadores que apoiem essa solicitação, porque eu acho que nós precisamos, como representantes, estar informando adequadamente do que está acontecendo no nosso município. Eu peço o apoio de todos os senhores. Obrigado. Vereador, uma palavra. Pois não, pois não, vereador, é que eu tinha encerrado, mas Vossa Excelência Desculpa, tem 1 minuto para fazer sua questionamento. Eu ouvi muitas reclamações a respeito desse assunto. Inclusive, nós estamos preocupados até com o IDEB. É IDEB, né? Que fala? O IDEB, Isso. Índice de Desenvolvimento do Na Ensino condição Básico. de que, se for agrupar, né, a quantidade de alunos em excesso, com certeza o nosso IDEB irá piorar. Eu não tenho como ter toda essa convicção, mas nós temos que saber direitinho o que está acontecendo, porque é um pai de uma determinada localidade, outro de outra. Não estou entendendo. Eu quero entender para depois a gente formar um juízo e ver se a gente consegue colaborar para que a nossa cidade fique mais tranquilizada em relação a isso. Obrigado. Mais algum vereador para discutir o requerimento 51, da autoria do vereador e presidente dessa casa, Écio Minossi Júnior? Não havendo vereador, vou colocar em votação. A votação é simbólica. Os vereadores, por favorável, permanecem sentados e, aos contrários, se levantam. Está aprovado com voto favorável de todos os seus vereadores o requerimento 51 de 2014, da autoria do vereador e presidente dessa casa, Écio Minossi Júnior. Convido o vereador e presidente dessa casa que faça a leitura do seu requerimento 52 de 2014. Requerimento 52 de 2014, Nobres Bares. Requeiro adotar a mesa na forma regimental que seja oficiado o excelentíssimo prefeito municipal, solicitando informações sobre o plano de mobilidade urbana. A prefeitura contratou uma empresa para essa finalidade, cujo contrato se encerrou há meses atrás, com esse propósito de apresentar um plano de mobilidade urbana. A prefeitura pretende apresentar esse plano ainda este ano a essa Casa de Leis? Justificativa. Como até a presente data a Câmara dos Vereadores não recebeu proposta do Poder Executivo de projeto de lei que dispõe sobre um plano dessa natureza, solicito tais informações. Plenário, 27 de março, 2 de dezembro de 2014, Écio Minossi Júnior, vereador. Coloco em discussão o requerimento 52 de 2014, da autoria do vereador e presidente dessa casa, Écio Minossi Júnior. Algum vereador para discutir? Não havendo vereador para discutir, coloco em votação. A votação é simbólica. Os vereadores, por favorável, permanecem sentados e os contrários se levantam. Está aprovado o requerimento 52 de 2014, da autoria do vereador e presidente dessa casa, Écio Minossi Júnior, com a votação de todos os seus vereadores. Convido o vereador e presidente dessa casa, Écio Minossi Júnior, que faça a leitura do requerimento 53 de sua autoria. Requerimento 53, 2014, Nobres Bares, requeiro adotar a mesa, depois de ouvido o colégio do plenário, que seja enviado ofício ao excelentíssimo prefeito municipal, solicitando informações sobre a coleta seletiva de resíduos sólidos, como segue. 1. Quais ruas e bairros são atendidos pela coleta seletiva? 2. Qual a periodicidade dessa coleta? 3. Qual a quantidade, mês, de resíduos coletados e o destino dado pela prefeitura a esses resíduos coletados? 4. Há possibilidade de expansão para outras ruas ou bairros? 5. Como fazer a inclusão no sistema de coleta seletiva?
Tais informações são importantes para o interesse público e motivo desses questionamentos está sendo feito pelos munícipes. Plenário, 27 de março, 2 de dezembro de 2014, S. Minós Júnior. Está lido, senhor presidente. Coloca em discussão. Algum vereador para discutir? Peço a palavra. Com a palavra, o vereador e presidente desta casa, Écio Minós Júnior. Mariporã já conta com um plano de resíduos sólidos aprovado nessa Casa de Leis. Nele tem a coleta seletiva. Nós sabemos que, através da Secretaria do Meio Ambiente, que é o órgão, salvo o melhor juízo, responsável pela coleta no município. Nós sabemos que em algumas localidades, em alguns bairros, essa coleta acontece. Só não sabemos, com detalhes, e aí, por isso, esses 4, 5 questionamentos, de como a gente pode expandir, né? Há muitos munícipes que fazem a separação dos seus resíduos e não tem aonde descarregar, ou tem que colocar no seu próprio veículo e levar em determinados lugares, e isso está causando alguns transtornos. Já que temos esse serviço na municipalidade, já que nós pagamos os nossos impostos, nós queremos que esse serviço, eu tenha um mapeamento de onde eles estão acontecendo, e toda vez que tiver que orientar algum munícipe que tem essa preocupação, e a quantidade não é pequena, que seja feito e indicado como é que se procede para que a gente possa melhorar e ampliar. Eu sei que os resíduos coletados têm que ter uma finalidade. A municipalidade paga o custo da coleta. Há funcionários trabalhando, há veículos, e esses resíduos coletados estão sendo encaminhados para onde? Com qual finalidade? É para a cooperativa? Para que é? Para onde está indo? Qual é a finalidade? Nós estamos gastando recursos públicos para pegar esse lixo, esses resíduos, e levar para onde? Vamos ver qual é a finalidade. Eu queria ter clareza do que se trata esse negócio. Obrigado, senhores vereadores. Peço apoio dos senhores. Mais algum vereador para discutir o requerimento 53, 2014, da autoria do vereador e presidente da casa, Écio Minós Júnior? Não havendo mais vereador para discutir, coloco em votação. A votação é simbólica. Os vereadores, por favorável, permaneçam sentados e aos contrários se levantam. Está aprovado, com voto favorável de todos os seus vereadores, o requerimento 53 de 2014, da autoria do vereador e presidente da casa, Écio Minós Júnior. E, na sequência, convido o vereador e presidente da casa que retorne aos trabalhos. Dando continuidade, nós vamos passar para as indicações. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura da ordem numérica das indicações apresentada pelos senhores vereadores e vereadora. Relação de indicações. Vereadora Valdeci Moreno de Souza Lopes, 1.217 a 1.219. Vereador Ricardo Vieira da Silva, 1.220 e 1.221. Vereador Rafael Tadeu Martim, 1.222 a 1.224. Vereador Marco Antônio Ribeiro Santos, 1.225. Vereador Alexandre dos Santos, 1.226 a 1.228. Vereador Oswaldo Loureiro Filho, 1.229. Vereador Valdeci Fernandes, 1.230 a 1.232. Vereador Juvenil de Oliveira Dantas, 1.233 a 1.235. Vereador Ed Oliveira Souza, 1.236 a 1.238. Vereador Valide Ali Amide, 1.239 a 1.241. Vereador Écio Minós Júnior, 1.242 a 1.244. E vereador Marcos Pinto Barbosa, 1.245 e 1.247. Está ali das indicações. Obrigado, vereador. Vamos passar às moções. Convido o vereador Valdeci Fernandes para que faça a leitura da moção reivindicando providência número 28, 2014, de sua autoria. Eu vou assinar. Boa noite, senhor presidente, senhor vereador, senhora vereadora, ao público presente e quem nos assiste pela internet.
Moção reivindicando providência número 28, 2014. Considerando que os órgãos governamentais cabe a fiscalização e a defesa do meio ambiente. Considerando que a área localizada na rua José Isidoro Filho, sítio Generosa, no Jardim Cinco Lagos, vem sendo degradada. Considerando que nesta área há indícios de loteamento irregular e que provavelmente trata-se de áreas de conservação ambiental ou área de preservação permanente. Considerando que no local existe mata e nascentes. Considerando que qualquer loteamento que seja feito no local está claramente violando a legislação e degradando o meio ambiente. Considerando que deve ser identificado o responsável pela liberação e se ela existiu e se foi realizado o embargo do empreendimento. Considerando finalmente que a Prefeitura deve realizar com urgência uma vistoria no local e que emita os laudos eventuais atuações. Apresenta e dota a mesa, na forma regimental, depois de ouvido e colhendo o plenário, a aprovação dessa moção, reivindicando providência para que seja oficiado a Polícia Ambiental, Secretaria do Meio Ambiente, CETESB, Ministério Público e Prefeitura Municipal. Está lido, presidente. Obrigado, vereador. Coloco em discussão a moção. Algum vereador para discutir? Pela ordem, presidente. Com a palavra o vereador Valdeci Fernandes. Presidente, trata-se de um loteamento onde a gente já vem há vários tempos, o professor tem acompanhado, o presidente dessa casa tem acompanhado, o vereador Boava tem acompanhado, Marcinho da Serra, professor Édio e outros vereadores que a gente estamos juntos nessa batalha. Faz um ano que a gente está brigando por essa área irregular. E a cada dia que passa, a gente fica mais indignado, não tem resposta da situação. Sabendo que naquele local, a cada dia que passa, a gente tem mostrado algumas fotos, está acompanhando. Numa rua, colocar de fora a fora poste de iluminação. Outros lugares estão vendendo aqueles loteamentos irregular, falando que é um loteamento legalizado. Outra parte que a gente falamos na sessão anterior, sobre a questão do loteamento irregular, aonde tinha uma mata, que tinha árvore de mais de 50 anos, foram cortadas e hoje já possui uma rua e um platô pronto para fazer construção. Então, até quando que a gente tem que ficar quieto? Até quando a gente tem que aguentar isso que está acontecendo aqui em Mariporã? Então, eu acho que tem que ser tomada uma providência imediata e enérgica para que resolvemos esse problema. E conto com o apoio dos vereadores, de todos os senhores, para que a gente possa tomar uma atitude mais rígida e que a gente consiga resolver isso. É o que eu espero, porque até hoje já convocamos várias pessoas e até hoje não resolvemos. Inclusive visitamos a área junto com o secretário do Meio Ambiente. E até hoje não tenho resposta. Agora, até quando eu tenho que ficar quieto, que essas coisas não são tomadas suas devidas providências, e nós ficamos aqui, e as pessoas cobrando da gente, ou vocês não olham isso, vocês não olham aquilo. A gente olha, todo dia a gente olha. Todo dia nós estamos na rua, nós somos 13 vereadores, nós trabalhamos, nós corremos, cada um vai no seu cantinho, a gente sabe que tem muita coisa irregular, então por isso que a gente pede providência. E muitas vezes nós estamos de acordo com esses requerimentos que são feitos, porque a gente estamos aqui para fiscalizar, para tomar alguma atitude para que seja resolvida as melhorias do nosso município. É isso que eu espero. Vereador, não concede a parte. Pois não, vereador. Vereador Valdeci, parabéns pela moção. Eu venho falando há muito tempo sobre regularização fundiária, acabei de falar sobre o problema d'água. Então, a prefeitura hoje, ela conta com mais ou menos 2 ou 3 fiscais somente de imóveis. E é uma dificuldade muito grande que ela tem. Se a prefeitura, daqui para frente, ela não fizer esse concurso e fizer até um convênio com a polícia de fiscalizar em todos os lados,
essa questão dessa irregularidade, o senhor vai continuar subindo, eu vou continuar subindo, reivindicando esse mesmo tipo de coisa. A verdade é que aprendemos aqui, inclusive o vereador Édio, minha amiga Tia Val, professor Écio, sabe que a prefeitura, aprendemos no curso do Tribunal de Contas, a prefeitura tem sim o poder de polícia. É que muitas vezes a gente não sabe, mas temos que exercer isso. Parabéns, vereador. Obrigado, vereador. Presidente, por enquanto só isso. Obrigado. Boa noite. Obrigado, vereador. Mais algum vereador para discutir a moção? Não havendo, coloco em votação. Ela é simbólica. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Está aprovada por unanimidade a moção reivindicando providências número 28, 2014, em primeira e única votação. Convido o vereador Rafael Tadeu Martins para que faça a leitura da moção de pesar número 16, de 2014. Boa noite a todos. Senhor presidente, mesa diretiva, senhores vereadores, vereadora, ao público presente e aquele que nos assiste pela internet. Moção de pesar número 16 de 2014. Senhor presidente, considerando que a dona Yolanda Galrão de França era uma das mais conceituadas figuras da nossa sociedade mariporanense e membro de tradicional família, considerando que, tendo a notícia do seu falecimento causando geral consternação no município, considerando que Yolanda Galrão de França era uma mulher trabalhadora, responsável e admirada por seus familiares. Considerando que Yolanda Galrão de França era casada e deixou filhos e netos. Considerando que dona Yolanda Galrão de França era uma professora muito querida por seus alunos e colegas de trabalho. Considerando ainda que Deus desejou que Yolanda Galrão de França fosse ao seu encontro, que nos inspirou nessa iniciativa o reconhecimento dessa determinada profissional e querida amiga. Considerando finalmente que fique registrada essa póstuma homenagem, com quanto sincero reconhecimento, o qual teve seu passamento ocorrido dia 29 de novembro de 2014. Que fique assim, por fim, nessa moção de pesar, a nossa firme certeza que dona Yolanda Galrão de França há de encontrar a merecida paz e profunda e a definitiva felicidade, tão somente por seu puro merecimento. Apresento a douta mesa na forma regimental, depois de ouvido o colendo plenário, a aprovação dessa moção de pesar à família de Yolanda Galrão de França. Plenário 27 de março, 2 de dezembro de 2014. Vereador Rafael Tadeu Martins. Está liso, presidente. Vereador, coloco em discussão a moção de pesar. Algum vereador para discutir? Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Dona Yolanda, além de uma pessoa reconhecida, causou consternação, assim, uma professora, e eu fui agraciado, né? Eu digo que agraciado por ter aula com ela também, né? E muitos aqui, presentes nesse plenário, também tiveram. E como eu já disse em outras moções, acho que nós temos que homenagear, sim, essas pessoas que realmente, eles não estão aqui só de passagem, né? Eles marcam também. E você nunca morre enquanto não for esquecido. Tá, ali, senhor presidente? Muito obrigado. Para discutir a moção. Coloco em votação que é simbólico. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Está aprovado por unanimidade a moção de pesar 16 em primeira e única votação. Passaremos agora para o uso da palavra no expediente. Solicito ao segundo secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores pela ordem de inscrição. Vereadora Valdeci Moreno de Souza Lopes. Val. Boa noite, senhor presidente, mesa composta, nobres pares, senhores e senhoras aqui presentes. Meu primeiro ofício para o senhor prefeito, contatar o departamento competente, no sentido de providenciar serviço de patrulhamento e cascalhamento na rua Maria Pacheco do Vale, no Jardim Pereira, em Terra Preta. E meu segundo ofício, senhor prefeito, contatar o departamento competente,
no sentido de estudar a possibilidade de pavimentar ou concretar a rua José Alexandre dos Santos, Colina 2, Terra Preta. E meu terceiro e último ofício ao senhor prefeito contatar o departamento competente, no sentido de providenciar o serviço de tapa-buraco na rua Antônio de Abreu, altura do número 155, no Jardim Gibeon, Terra Preta. Está lido, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Próximo vereador inscrito. Com a palavra o vereador Marcinho da Serra. Do dia, o projeto de lei, que seja incluído o projeto de lei complementar 30/2014. Diante do pedido dos senhores vereadores, pela maioria, com todos assinando, nós colocaremos na ordem do dia. Solicito à secretaria que proceda. Obrigado, vereador. Com a palavra, Vossa Excelência. Obrigado. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, público presente. Boa noite. Quero cumprimentar o nosso amigo, ex-vereador, seu Chico Feitosa. Senhor presidente, eu gostaria de falar algumas coisas, até para que fique claro aqui, talvez as pessoas não tenham entendido qual foi a intenção dessa formação do bloco que nós fizemos agora há pouco. Na verdade, era só para poder cumprir realmente uma questão do regimento interno, a qual nós tínhamos que estar com um bloco e um líder formado para que nós pudéssemos fazer o pedido a qual foi feito para o adiamento da votação das contas municipais de número 3/2014 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Na verdade, nós fizemos um entendimento de que nós não tínhamos ainda, eu como relator e membro como membro da comissão, eu me aprofundei bastante e li muito a respeito. Mas eu tenho aqui até uma obrigação de deixar um tempo maior para que as outras pessoas também, os outros vereadores, possam pegar essas contas, levar para suas casas, fazer aí as suas apreciações e informar a população que são quase 1000 folhas. Então não dá tempo realmente da pessoa, todos os vereadores são 13, então assim, não tem como. Então, com um tempo maior que nós vamos fazer agora, vai ser adiada por 3 votações. Você pediu, vereador? O vereador Alexandre Boava pediu por 3 sessões, então provavelmente vai passar desse ano, e aí a gente vai conseguir, acho que todos os vereadores vão se empenhar, pegar suas contas, o volume aí é grande, o presidente sabe o quanto, é uma caixa de SEDEX enorme. Então todos vão poder debruçar, ler e tirar suas conclusões, que aí o plenário é soberano e vai dizer sobre, cada um vai dar o seu voto, que aí, mas não vai ter tempo de ler, pelo menos, e de entender o que está dizendo lá. O segundo assunto talvez deixar aqui avisado, informado, talvez. Hoje está entrando aqui no expediente a leitura do projeto de lei complementar número 31 de 2014 da Prefeitura Municipal de Mariporã, que dispõe sobre a extinção de cargos e extinção de postos de trabalho e criação de cargos e função gratificado no quadro magistério público do município. Está entrando para ler hoje. Nós teremos uma reunião na próxima quinta-feira com os professores, até a pedido do vereador Dr. Oswaldo, que nós tivemos uma reunião entre nós vereadores e o secretário de governo, o secretário de educação, Secretaria de Educação, e nós levantamos essa questão e pedimos para que fizesse essa conversa com todos, né, para que nós pudéssemos entender um pouco mais, ouvir também a opinião. Então está sendo marcado para quinta-feira, mas aí a secretaria que está conversando e vai marcar para que nós pudéssemos também estar presente para poder dialogar um pouco e entender um pouco mais até a própria opinião dos professores e do Marcelo. Quinta-feira às 18 já está marcado? Então, segundo aqui nosso amigo de bancada aqui do PSD, doutor Oswaldo, quinta-feira às 18 horas. Só definir o local, mas acho que a Secretaria de Educação fará, né? Acho que vai enviar o ofício, enfim, avisando todas as escolas, para que possam vir, se não os professores, alguns representantes para poder discutir isso com a secretaria e também com nós, vereadores, que a gente gostaria muito de ouvir a opinião, sim, dos professores, dos diretores, do corpo docente de toda a grade do quadro magistério. Então,
deixar isso claro aqui para que todos possam também, quem puder vir nessa reunião. Eu particularmente ainda não sei aonde vai ser, se vai ser na Câmara ou se vai ser no Centro Educacional, mas acho que amanhã talvez já deve estar chegando aqui algum aviso para todos os vereadores para que possa comparecer e entender um pouco mais sobre esse projeto de lei, que é um projeto de lei complementar, tem que ser feito em 2 votações, né, presidente? Então, está entrando hoje, mas está sendo lido hoje. Então, a partir da semana que vem em diante, já estará apto para votação, mas aí é outra história. Então, só deixar claro aqui para os professores que essa semana ainda teremos essa reunião para a gente poder conversar um pouco sobre isso. Tá ok? Então, é isso que eu queria deixar registrado. Obrigado, boa noite. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito. Vereador Rafael Tadeu Martim. Com a palavra, o vereador Rafael Tadeu. Mais uma vez, boa noite a todos, senhor presidente, mesa diretiva, senhores vereadores, senhora vereadora, boa noite ao público presente, uma boa noite também ao público que nos assiste pela internet. Primeiramente, gostaria de parabenizar a diretora Marlene Aparecida da Silva Almeida, coordenadora Maristela Gaspar de Oliveira, os demais profissionais da Escola Municipal Pascoal Luciane, e a palestrante Renata Álvares Gaspar, pela abertura do programa educacional de Escola Integral Mais Educação 2015 e pela organização do evento realizado hoje. Pode, presidente. Se trata de educação integral. É diferente. Não, só para a gente não começar a reproduzir conceitos que não são verdadeiros. Correto. Eu acho que nós, que somos da educação, temos que fazer isso de uma maneira adequada. Tá ok, obrigado, presidente. Nós vamos fazer essa correção. E, aproveitando, vamos convidar, eu gostaria de convidar todos a participar da cerimônia de comemoração dos 16 anos do Conseg, aqui em Mariporã, que será realizada dia 4 de dezembro, quinta-feira, às 19h30, nas obras sociais. Está aqui o senhor Enésio, que é o nosso presidente. E aproveitando também, né, vamos fazer o dia de comemoração. Hoje comemora-se o Dia Nacional da Astronomia, Dia Pan-Americano da Saúde, advogado criminalista, o Dia do Samba. Não, hoje é o Dia do Samba. Dia Nacional das Relações Públicas, Serviço de Saúde Aeronáutica e, por fim, o Dia Internacional da Abolição da Escravidão. Aproveitando agora, senhor presidente, eu queria fazer meu primeiro ofício, solicitando ao senhor prefeito que determine ao departamento competente o seguinte serviço: a possibilidade de dedetização do seguinte local: velório municipal. O que anda acontecendo lá? Devido ao calor excessivo, há um grande número de baratas e outros insetos no local. Realmente é ruim. Estão fazendo lá o velório e esses insetos passeando. No meu segundo ofício, solicito ao senhor prefeito que determine ao departamento competente asfalto ou concreto no seguinte local: Estrada Juvenal Barbosa de Camargo, Pico do Olho d'Água. E, em terceiro, solicito ao senhor prefeito que determine ao departamento competente implantação de luminárias no seguinte local: Rua 2, Jardim Presidente. Está lido, senhor presidente. Meu muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito. Vereador Walid Ali Hamid. Com a palavra, o vereador Aladim. Boa noite. Eu já falei demais hoje. Senhor presidente, meu querido professor Écio, primeiramente, queria hoje, informalmente, né, e com todo carinho, agradecer a presença das nossas professoras aqui hoje, que abrilhantam, né, sem deixar de agradecer aos assessores, ao pessoal que está sempre aí de praxe, que as professoras hoje abrilhantam um pouco mais, né. Senhor presidente, conversar com Vossa Excelência sobre o projeto de lei complementar número 31. Estarei à disposição. Estarei à disposição. E fica aqui o nosso total carinho aos professores, à educação desse país e a vocês que tanto fazem por nossa educação. Sem professor, eu não sei o que seria da nação. A nação que não valoriza professor realmente está condenando o seu futuro, né, professor Ed?
E aprendi muito com Vossa Excelência isso nos tempos de NID, que muito nos ensinou. Que com palavras, né, sem castigos, aprendi muito, professor. Senhor presidente, gostaria primeiramente de enviar um ofício à prefeitura, ao senhor prefeito, a concretar a subida da rua Maria Lucrécia Brilha, aqui no, se não me engano, Jardim Porta do Céu, aqui ao lado da Escola NID. Também para Cascalhar, Estrada Alípio Leme, próximo ao Bar da Ana. E eu gostaria aqui de falar algo que eu ia falar até no requerimento do senhor, muito importante, senhor presidente, sobre o não fechamento de uma das unidades, né, que é a Divina Anastácia, que fica no Jardim Presidente. O dia 20 de... Lá não vai fechar mais. No dia 20 de... Assim como também lá na Ponte Alta não vai mais também. E lá no dia 20 do 11, eu e o professor Édio estávamos lá para uma reunião, que fomos convidados até pela comunidade, professor. E muito nos alegrou estarmos ali, ouvimos todas as reivindicações dos moradores, que eram totalmente pertinentes. Sabe, depois de muito tempo que a diretora Márcia estava lutando, fez 21 ofícios reivindicando uma série de mudanças ali, conseguiu pelo menos metade dessas mudanças para aquela unidade escolar, lutou ali, conseguiu água, até estender água com a Sabesp em ofícios dela mesma. Então a gente fica muito feliz ali com o trabalho que a diretora fez. E também, eu não sei qual o nome da moça da merenda, que fez um trabalho espetacular ali, que conseguiu trazer novos alunos ali para o ano que vem. Então, nós tivemos um ofício da senhora Leonor, inclusive com o pai ali, se não me engano, o senhor Brito, né, Edio? Um ofício da Leonor dizendo que dá continuidade da unidade escolar de Divina Anastácia para o ano de 2015. A gente ficou muito feliz, né? Uma unidade que já contava com 145 alunos e vai contar agora com aproximadamente mais uns 30 alunos. Então, bateu a cota mínima para que pudesse continuar ali todo o trabalho, né? Então, foi uma notícia muito boa que tivemos ali, em meio a embates, né, Edio? Conflitantes, mas porém é que o final foi positivo, professor. Fico muito feliz com essas reivindicações e que o bairro realmente ganhou. Agradeço também aos professores, diretora Márcia, a essa merendeira que eu não sei o nome, que fez esse trabalho de varejinho, e também a secretária Leonor. Obrigado. Eunice? Deixa eu me reportar, senhor presidente. Não, dona Eunice, obrigado, viu? Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito. Vereador Édio de Oliveira Souza. Com a palavra o professor Édio. Aqui, né, vereador? Boa noite, presidente, mesa diretiva, nobres pares. Boa noite, senhores professores aqui presentes. Senhor presidente, não repetindo o que o vereador Aladim falou, mas realmente estivemos na Terra Preta no tocante à questão, quando ficamos sabendo aí do fechamento da Escola Divina Anastácio, e foi realmente gratificante aos moradores daquela região do Jardim Presidente, a decisão da secretária de Educação, dona Leonor, ao anunciar que a escola não mais seria fechada. E acredito que ali valeu realmente a união dos moradores, mostraram que realmente quando é necessário fazer o melhor para a comunidade, eles não medem esforços. E percebemos que não fosse esse esforço da própria comunidade ali, talvez a escola passaria realmente por fechamento, que não é bom, né? Esse professor mesmo sabe que vivemos num país onde a educação não tem a sua qualidade, e por isso que temos tantos problemas. Os problemas vão desde a política, a economia, a sociedade, por conta de nossa educação, que é o tripé em qualquer sociedade do mundo.
Lembrando, senhor presidente, mais um pouquinho de Terra Preta aí, tia Val. Terra Preta também é muita cultura. Houve na Terra Preta, na última sexta-feira, quero parabenizar a todos os professores e alunos lá da Escola Carlos Augusto de Padre Fleury, pelo torneio de xadrez, onde esse vereador Aladim também esteve lá. Pudemos premiar os enxadristas da cidade, o que é louvável trabalho ali naquela escola, todo ano com xadrez, né, que também é um instrumento pedagógico naquela escola. Lembrar também que estamos tendo lá o torneio de futebol no Campo do Colinas, categoria sub-15. Aladim esteve lá no sábado também, né, Aladim? Tirou foto lá com a criançada. E agora, nesse sábado, é a final do torneio. Estão todos convidados também a prestigiar o esporte em Terra Preta. E lembrar aqui do meu amigo apóstolo, que me passou a seguinte mensagem: professor Ed, não esqueça de lembrar aí os munícipes que o prazo para o refis foi prorrogado até o dia 22 de dezembro agora. Então, todos os moradores aí que estão com problemas de atraso em IPTUs, execuções fiscais, temos aí até o dia 22 de dezembro para estar regularizando junto à prefeitura. E faço aqui, senhor presidente, meus ofícios verbais. Gostaria de que fosse encaminhado um ofício de parabenização à Polícia Militar, né, que quando temos que fazer as críticas, fazemos aí com a questão da segurança pública que o Aladim hoje manifestou em seus requerimentos, né, mas também temos que elogiar quando se trata desse projeto, o PROERD, que mais uma vez no dia 28 de novembro, na última sexta-feira, pudemos estar lá prestigiando. O vereador Marcinho da Serra esteve lá, tia Val, Tadeu, e meus parabéns por essa iniciativa, que só vem a trazer benefício e conscientização para os nossos jovens, para que eles realmente se livrem das drogas. É um trabalho que só temos a elogiar e que a Polícia Militar faz em parceria com o município muito bem. Outro ofício verbal, senhor presidente, eu gostaria que fosse enviado ao senhor prefeito para que, juntamente com a subprefeitura lá de Terra Preta, promova desentupimento de um bueiro localizado na rua José Alexandre dos Santos, perto do número 118, loteamento Colinas, ali perto do campo. Terceiro e último ofício, gostaria que fosse enviado à Sabesp, no sentido de fazer reparos na base da tampa por onde passa a tubulação de águas pluviais, localizada na Estrada Velha de Bragança, nas proximidades da Cobrascal, lá no loteamento Jardim Lúcia, em Terra Preta. Só isso, senhor presidente. Obrigado a todos. O vereador inscrito. Vereador Écio Júnior. Solicito ao Marco Antônio, vice-presidente, que assuma os trabalhos. Com a palavra, vereador e presidente da casa, Écio Minozzi Júnior. Obrigado, presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores. Estamos aí com o Chico de Assis, ex-vereador. 2 mandatos, né, Chico? Desculpa. Chico Feitosa. Chico é Chico. Feitosa. Agradecemos a sua presença. O presidente do Conseg, o Enésio Lopes, quinta-feira já foi mencionado pelo vereador Rafael Tadeu. Teremos um encontro importante. Encerramento dos trabalhos desse ano. Quase nada foi trabalhado. Vou tratar de segurança na minha fala. Cumprimento o secretário, procurador municipal, doutor Sandro, né? Está sempre aqui conosco, assistindo às sessões. O público presente, as nossas educadoras que estão hoje aqui, e especificamente preocupadas com o PL 31, que vem alterar o quadro do magistério municipal. É disso que eu quero tratar. O vereador Marcinho, e parece que com o doutor Oswaldo, já mencionaram que na quinta-feira próxima, às 18 horas, falta confirmar o local, haverá uma reunião que os vereadores também irão participar. Eu gostaria de apelar para vossas excelências que tomaram essa iniciativa, que é louvável. Nós temos mesmo que dialogar com o magistério para entender como é entendido. Afinal de contas, nós estamos mexendo na carreira
dessas profissionais. Então, eu estava pensando o seguinte, e gostaria de apelar com esse argumento. O projeto de lei, ele veio para a Câmara, foi retirado, a Secretaria da Educação, salvo o maior engano, não sei se eu estou enganado ou não, fez 2 reuniões com as profissionais da educação, trataram desse assunto na Secretaria, e esse projeto foi encaminhado agora, pedindo sessão extraordinária. Nosso regimento normatiza como é que se faz sessão extraordinária. Fizemos a leitura hoje, né, e vai para tramitar na comissão pertinente. Bom, depois vamos tratar das reuniões, isso oportunamente. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que hoje esse projeto de lei não pertence mais ao Executivo. Hoje esse projeto de lei pertence ao Legislativo, que vai tramitar, vai debater e vai discutir. Nós, 13 vereadores, temos a responsabilidade de pensar a respeito da carreira dessas profissionais. Então, eu apelo para que essa reunião, mais uma vez, encaminhada pela Secretaria de Governo, segundo o que eu entendi, ou pelo Executivo, uma reunião num espaço que já fez 2, e o Legislativo, que é quem vai dar conta do que está acontecendo, tá certo? Vai lá participar como convidado. Não, eu quero convidar todos para vir na quinta-feira, às 18 ou 19 horas, na Câmara, porque o projeto está aqui, o projeto não está mais com o Executivo, não pertence mais ao Executivo. Então, apelo para os senhores que estão empenhados para ouvir a opinião das educadoras, que a gente faça isso aqui. Também não é significativo, mas é simbólico. Também não vai mudar o debate, é fundamental. Mas aqui é a Casa de Leis, é aqui que nós vamos regulamentar. Então, não sei, se não for, se tiver impasse, não tem problema, pode ser lá. A secretária da Educação pode ser convidada para vir se posicionar, ou, se for lá, nós estaremos lá. Só que a condução dos trabalhos será uma condução do Executivo. E nós, vereadores, vamos estar lá como convidados. E agora, nós é que estamos com a responsabilidade, senhores vereadores. Tem aqui o vereador Nil, que é professor, o professor Édio, toda hora nos referimos a ele, eu também sou educador, e todos aqui passaram por escolas. Todo mundo sabe um pouquinho de educação. Então, eu gostaria de apelar para que essa reunião fosse feita aqui no plenário dessa Casa de Leis. É possível a gente acomodar. Se não for, não há problema, não crio conflito. O que é importante é que tenha reunião. Só que, se for lá no espaço, nós, vereadores, temos que nos posicionar com aqueles que estão com a palavra, com aqueles que vão tomar decisão sobre esse projeto de lei que muda significativamente a carreira do magistério municipal. Temos que ter responsabilidade, sei que temos que ter empenho. Gostaria de me referir ao vereador Rafael Tadeu, quando eu fiz aquele à parte, me referindo à escola de tempo integral. Escola é o lugar onde o aluno vai para aprender. Não é o prédio. É o ato que acontece lá é que faz com que o aluno aprenda. Educação integral é esse modelo de mais educação do governo federal, do MEC, que traz monitores da comunidade, que remunera ali por uma ajuda de custo de R$80 ou R$120, e lá eles têm atividades complementares. Escola de tempo integral tem que ter aluno e professor com uma missão de fazer com que eles aprendam. Se ela é de tempo integral, o aluno tem que ficar o tempo todo na escola, ou a maior parte, ou aumentar essa carga horária. Então, os conceitos são diferentes. Educação integral é tudo isso que a Mais Educação faz. A Escola de Tempo Integral, Darcy Ribeiro implantou o CIEPS no Rio de Janeiro nos anos 70, 80, 82 foi eleito Brizola, em 83 ele foi secretário lá, e ele implantou lá o CIEPS, Escola de Tempo Integral, professor o tempo todo com o aluno, levando o aluno a aprender. Isso é escola. O resto é o resto. Tudo bem? Só a palavra, senhor. Com a palavra, Vossa Excelência. Nós vamos fazer a correção, senhor presidente. Tá ok? E na forma de colocação. Então, é só a questão de apresentação. Eu okay? sei. Eu não estou lhe chamando a atenção, só estou dizendo para que nós tenhamos atenção de que, quando a gente fala de escola, nós estamos falando de uma instituição que tem uma missão clara, é fazer o aluno aprender. Quando a gente fala educação de tempo integral, nós podemos fazer hortinha, nós podemos fazer isso, fazer aquilo. Pode nem ser professor que vai cuidar disso, apesar de ter responsabilidade sobre aquelas crianças, mas escola é escola.
Entendeu? Então, eu queria deixar claro, porque eu venho fazendo esse debate nos meus artigos, e as pessoas estão achando que eu estou querendo criar algumas dificuldades. Não, eu estou querendo que os conceitos sejam bem tratados e que a gente, através da nossa atuação, não iluda a população que há alguma coisa de aluno. Tem permanência? Tem, mas não está com o professor? Então, não é escola. Ali virou um espaço de recreação, de atividade, etc, etc. Ela é escola meia hora antes, quando estava com o aluno dentro da sala de aula aprendendo. Tudo bem? É isso que eu quero deixar claro. Desculpa a empolgação, é porque eu estou carente de falar com as pessoas. Próximo assunto que eu quero tratar é sobre a violência. Sobre a violência. Eu tenho aqui as estatísticas, que aconteceu o seguinte: nós recebemos aqui, fizemos o vereador por um dia com a escola VIP, na sexta-feira, foi muito legal, mas uma das meninas, quando fez o uso da palavra, ela se referiu à questão da violência que o vereador Alardim abordou hoje e apelou para o governador, né? Então, e ela fez menção na reportagem do jornal Correio, de tempos atrás, que falava dos índices de violência. E o Correio, nesse final de semana, colocou, porque todo mês sai o índice, né? Em Mariporã, o número de furtos e roubos explode na cidade. Essa é a manchete. Mariporã, de janeiro a outubro, teve 12 homicídios, teve 1.012 furtos e roubos, e teve 314 furtos, roubo de veículos. Aumentou de uma maneira acentuada o furto de veículos na nossa cidade. Os indicadores estão mostrando que nossa segurança está deixando a desejar. Responsabilidade do governo do Estado? Sim. Mas nós aqui, enquanto município, temos que cuidar do interesse dos nossos moradores. O que nós podemos fazer? Nós temos que estar tentando contribuir para que as coisas melhorem nesse sentido. O vereador Alardim hoje, de uma maneira daquilo que está no nosso alcance, está apelando para o governador. Para o governador, nós estamos apelando que a água também tenha. Nós estamos apelando para São Pedro, para que chova, né? Nós estamos apelando para o bom senso das pessoas que estão com a responsabilidade de cuidar do destino daquelas outras pessoas. Nós temos que começar a pensar de uma maneira como fazemos. Vossas Excelências todos representam adequadamente o mandato de vocês, estão representando adequadamente. Tivemos hoje aqui, estava comentando com o vereador Nil, nosso professor de Educação Física, estava comentando com o vereador Nil o desempenho do plenário, parece até coincidência, mas nós tratamos de temas extremamente relevantes, e é isso que a população espera. E os alunos do Colégio VIP, quando se posicionaram como vereadores, se posicionaram de uma maneira contundente, e isso faz com que a gente preste atenção e aprenda com os nossos alunos. Tudo bem? Então, obrigado, boa noite, porque retornaremos aí a falar com vocês. Solicito ao segundo secretário, doutor Oswaldo Loureiro Filho, se há vereador inscrito para fazer uso da palavra. Não há mais vereador inscrito, senhor presidente. Não havendo mais vereador inscrito para fazer uso da palavra, convido o vereador e presidente da casa que retorne aos trabalhos. Faremos nesse momento, a pedido dos vereadores Alardim, Rafael Tadeu e Tia Val, 1 minuto de silêncio. Solicito a todos que se possam em pé, por favor. Vamos passar agora para a ordem do dia, onde serão discutidos e votados os projetos
projeto de lei 298, 299, 300, 301, 302 e 303. E, no fim e o projeto de lei complementar 28, 2014, e incluído na pauta, a pedido de todos os senhores vereadores, o projeto de lei complementar número 30 de 2014. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei número 298 de 2014. Projeto de lei número 298 de 2014. Valdeci Fernandes dispõe sobre a criação do sistema de utilização de águas pluviais nos prédios públicos municipais e da outras providências. Coloco em discussão o projeto de lei. Algum vereador para discutir? Não havendo vereadores para discutir o projeto de lei, eu coloco em votação que é simbólico. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Está aprovado por unanimidade em primeira e única votação o projeto de lei 298 de 2014. Solicito ao primeiro secretário que leia a emenda do projeto de lei 299. Projeto de lei número 299 de 2014. Rafael Tadeu Martim institui a obrigatoriedade de execução do hino no município de Mairiporã nas escolas públicas municipais e da outras providências. Coloco em discussão o projeto de lei. Algum vereador para discutir? Com a palavra, o autor do projeto, o vereador Rafael Tadeu. Senhor presidente, eu vou direto bem ao assunto. Então, apresentamos o presente projeto de lei que visa instituir a obrigatoriedade de execução do hino, né, do município de Mairiporã em todas as escolas municipais, bem como o hasteamento da bandeira. Precisamos divulgar o hino para nos futuros cidadãos, né, sentimento cívico, contribuindo com a construção da cidadania. Também estendemos a obrigatoriedade às repartições públicas apenas de proceder ao hasteamento e arreamento das bandeiras nas datas comemorativas previstas no calendário cívico. Assim, contamos com a aprovação dos demais pares, a fim de que o projeto se transforme em uma ação nobre e edificante. Está lido aqui, senhor presidente. Muito obrigado. Mais algum vereador para discutir o projeto de lei? Não? Então, coloco em votação, a votação é simbólica. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei 299, de autoria do vereador Rafael Tadeu Martins. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da emenda do projeto de lei número 300 de 2014. Projeto de lei número 300 de 2014. Edio de Oliveira Souza dispõe sobre a denominação de Rua Alípio Pereira da Silva, parte da atual Rua 10 do loteamento denominado Jardim Gibeon, localizado em Terra Preta, município e comarca de Mairiporã. Coloco em discussão o projeto de lei. Algum vereador para discutir? Professor Edio, não? Então, vamos passar para a votação que é simbólica. Os vereadores favoráveis permanecem sentados e os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei 300 de 2014, em primeira e única votação. Passaremos agora para o projeto de lei número 301 de 2014. Solicito ao primeiro secretário que leia a sua emenda. Projeto de lei número 301 de 2014. Rafael Tadeu Martim institui no calendário oficial do município a Semana de Conscientização e Combate aos Crimes de Violência contra a Mulher. Coloco em discussão o projeto de lei. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra o vereador Rafael Tadeu, autor do projeto. Senhor presidente, mesa diretiva, eu já vou direto à exposição. Nobres pares, as mulheres podem sofrer violências em todas as fases da vida. Muitas vezes, ela se inicia ainda na infância
e continua por toda a vida, acontecendo em todas as classes sociais. A violência cometida contra mulheres no âmbito doméstico e a violência sexual são fenômenos sociais e culturais ainda cercados pelo silêncio e pela dor. A violência contra a mulher ocorre nos espaços públicos e privados e não se caracterizam somente por agressão física, mas também psicológica, moral. Agressões verbais reduzem a autoestima e fazem algumas mulheres se sentirem desprezíveis, causando danos à saúde, gerando estresse, a enfermidades crônicas, interferindo na vida, no exercício da cidadania das mulheres e no desenvolvimento da sociedade em sua diversidade. Essa violência não distingue cor, classe social nem raça. É maléfica, absurda e injustificável. Essa violência decorre de uma cultura que estabeleceu a desigualdade de tratamento e do poder entre homens e mulheres e precisa ser banida da sociedade. Políticas públicas específicas que incluem esclarecimentos e conscientização, prevenção e atenção integral podem proporcionar o fortalecimento das práticas autopositivas e do coletivo feminino no enfrentamento da violência contra a mulher. Para um acordo federativo entre o governo federal e os governos dos estados e dos municípios para a implementação de políticas públicas integradas em todo o território nacional. Dessa forma, como mais um instrumento para conter essa violência contra a mulher, dentro do que prevê o Pacto Nacional, apresentamos o anexo do projeto de lei que institui no município a Semana de Conscientização e Combate aos Crimes de Violência contra a Mulher. A proposta tem o objetivo de discutir a implantação, ações para prevenir, inibir, combater crimes de violência praticados contra a mulher. Assim, eu conto com os nobres pares, tá? Aprovação. Plenário 27 de março, 18 de novembro de 2014. Vereador Rafael Tadeu. Está ali, senhor presidente. Obrigado, vereador. Mais algum vereador para discutir o projeto? Coloco em votação que é simbólica. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Está aprovado por unanimidade em primeira e única votação. Passaremos agora para o projeto de lei número 302 de 2014. Solicito ao primeiro secretário que leia a sua emenda. Projeto de lei número 302 de 2014, Edio de Oliveira Souza, dispõe sobre a proibição de dano à vegetação de porte arbóreo e fauna silvestre, vertebrada e da outras providências. Coloco em discussão o projeto de lei 302. Um vereador para discutir. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o autor do projeto, professor Edio. Senhor presidente, nobres pares, o presente projeto de lei tem como objeto informar, evitar o prejuízo que a colocação de adereços, enfeites, placas e similares causam à vegetação arbórea e animais que utilizam essas árvores como habitat. Sabemos que já existe uma lei que regula a questão da colocação desse tipo de material nos postes, causando poluição visual. Mas a questão aqui é mais do que poluição visual. A questão é ambiental e entra na esfera da proteção das árvores e animais. É sabido que a colocação de um prego, amarras, grampos, arames pode causar danos às árvores, chegando a casos de impedir seu crescimento ou até mesmo matá-la. Sabemos que a colocação de faixas, por exemplo, de uma árvore a outra pode fazer com que a ação do vento as balance, ocasionando a queda de ninhos e filhotes. Basta andarmos aí por nossas estradas de terras, né, região da Caceia, rio acima, que a gente vê a quantidade de placas nas árvores. E então, nobres pares, aliada à questão da poluição visual, que já impede a colocação desse tipo de publicidade nos postes locais públicos, acha este vereador conveniente e oportuno que sejam proibidas ações declinadas nesse projeto de lei às árvores pelos motivos acima expostos. Solicito o apoio dos novos vereadores para a aprovação do projeto de lei, que, ora, submeto à apreciação dessa Casa Legislativa,
considerando a sua relevância. Obrigado. Vereador. Mais algum vereador para discutir? Não. Coloco em votação que é simbólica. Os favoráveis permanecem sentados e os contrários se levantam. Está aprovado por unanimidade em primeira e única votação o projeto de lei número 302/2014. Passaremos agora para o projeto de lei 303/2014. Solicito ao vereador secretário que leia a sua emenda. Projeto de lei número 303 de 2014. Márcio Alexandre Emídio de Oliveira dispõe sobre a denominação de Rua Rubens Donizete Rondina, a atual rua existente, localizada no Jardim São Francisco 2, bairro Terra Preta, neste município. Coloco em discussão o projeto de lei 303. Algum vereador para discutir? Não. Coloco em votação que é simbólica. Os favoráveis permanecem sentados e os contrários se levantem. Está aprovado em primeira e única votação o projeto de lei 303/2014. Passaremos agora para o projeto de lei complementar número 28/2014. Solicito ao primeiro secretário que leia a sua emenda. Projeto de lei complementar número 28 de 2014. Prefeitura Municipal de Mariporã institui na Prefeitura Municipal de Mariporã o sistema de banco de horas e dá outras providências. Solicito ao primeiro secretário que leia a emenda ao projeto, de autoria do vereador Ali Hamid. Emenda aditiva número 1. Emenda aditiva número 1. Ao projeto de lei complementar número 28 de 2014. Artigo 1º. Fica criado o inciso 4º ao artigo 1º do mencionado projeto com a seguinte redação. As horas extras trabalhadas além do horário de expediente normal serão remuneradas em pecúnia, conforme Lei Municipal número 359, de 6 de junho de 2012, ou poderão fazer parte do banco de horas. Artigo 2º. Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Plenário 27 de março, 2 de dezembro de 2014, vereador Walid Ali Hamid. Coloco em discussão a emenda aditiva número 1 ao projeto de lei complementar 28/2014. Algum vereador para discutir? Não. Não havendo. Eu estou colocando a emenda aditiva número 1 para discussão. Não há discussão. Não. Então eu vou pôr para votação a emenda. A votação é simbólica. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários se levantem. Está aprovada a emenda aditiva número 1 ao projeto de lei complementar número 28 de 2014, em primeira e única votação por unanimidade. Agora, coloco em discussão o projeto de lei complementar número 28 de 2014, que já tem a emenda aditiva número 1 incorporada. Coloco em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra o vereador Marcinho. Marcinho da Serra. Senhores vereadores, senhores presentes, na verdade, quero subir aqui só para a gente poder falar um pouco dessa lei, desse projeto de lei. Semana passada foi pedido para que fosse adiado essa votação, então está sendo colocado hoje em votação. Na verdade, esse projeto de lei, ele institui o banco de horas para o servidor municipal. Surgiu uma dúvida aqui semana passada, por isso que foi retirado. Então, só para deixar claro, nós não estamos tirando hora extra dos funcionários. O funcionário que quiser fazer hora extra, que ele garante pela Constituição Federal. Ele tem o direito reservado dele pelas horas extras. Se ele quiser fazer bancos de horas, ele terá, se ele quiser tirar em descanso, ele terá um banco de horas, a qual ele vai poder tirar em descanso. Mas se ele falar, não, eu quero fazer em hora extra, ele vai ter. Então, só para deixar claro aqui, para que de repente alguém talvez interprete de outra forma, ele terá as horas extras, se ele caso assim o quiser, e também,
caso não queira, quiser fazer em banco de hora, ele também terá mais essa opção. Então, só para esclarecer aqui, senhor presidente, deixar claro e pedir que todos os seus vereadores votem favoravelmente. Obrigado. Obrigado, vereador. Mais algum vereador para discutir o projeto de lei complementar? Não? Então, coloco em votação e a votação é nominal. Os vereadores que forem favoráveis digam sim, os contrários digam não, conforme a ordem chamada, que será feita pelo primeiro secretário. Vereador Alexandre dos Santos. Sim. Vereador Valdeci Fernandes. Sim. Vereador Edio de Oliveira Souza. Sim. Vereador Juvenil de Oliveira Dantas. Sim. Vereador Márcio Alexandre Emídio de Oliveira. Sim. Vereador Marco Antônio Ribeiro dos Santos. Favorável. Vereador Marcos Pinto Barbosa. Sim. Vereador Oswaldo Loureiro Filho. Sim. Vereador Rafael Tadeu Martim. Sim. Vereador Ricardo Vieira da Silva. Sim. Vereadora Valdeci Moreno de Souza Lopes. Sim. Vereador Walid Ali Hamid. Sim. Está aprovado por unanimidade, em primeira votação, o projeto de lei complementar número 28 de 2014. Passaremos agora para o projeto de lei complementar número 30 de 2014. Solicito ao primeiro secretário que leia a sua emenda. Projeto de Lei Complementar 30 de 2014, Prefeitura Municipal de Mairiporã dispõe sobre a alteração do anexo de lista de serviços da Lei Complementar número 260, de 30 de dezembro de 2003. Coloco em discussão o referido projeto. Algum vereador para discutir? Não? Então, coloco em votação, que é nominal. Os favoráveis digam sim, os contrários digam não, de acordo com a ordem de chamada. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Alexandre dos Santos. Sim. Vereador Valdeci Fernandes. Sim. Vereador Edio de Oliveira Souza. Sim. Vereador Juvenil de Oliveira Dantas. Sim. Vereador Márcio Alexandre Emídio de Oliveira. Sim. Vereador Marco Antônio Ribeiro dos Santos. Favorável. Vereador Marcos Pinto Barbosa. Sim. Vereador Oswaldo Loureiro Filho. Sim. Vereador Rafael Tadeu Martim. Sim. Vereador Ricardo Vieira da Silva. Sim. Vereadora Valdeci Moreno de Souza Lopes. Sim. Vereador Walid Ali Hamid. Sim. Está aprovado o projeto de lei complementar número 30 de 2014, em primeira votação por unanimidade. Passaremos agora para a explicação pessoal. Solicito ao segundo secretário que proceda à chamada dos vereadores inscritos. Vereador Rafael Tadeu Martim. Com a palavra, o vereador Rafael Tadeu. Mais uma vez, boa noite a todos aqui. Senhor presidente, eu imaginei que até tivesse que fazer uma correção, mas o convite aqui que eu recebi da Escola Municipal Pascoal, com gestão da Marlene Aparecida Silva e a coordenação de Maristela Oliveira. Convido a todos os envolvidos com a educação de qualidade para a abertura do programa educacional de Escola Integral mais 2015. Então, assim, vou deixar para o senhor, porque aí, se eles vão lá fazer hortinha depois que sai da aula, não tem problema, já não é um problema nosso. Mas assim, eu fiz questão de mencionar, porque acho importante, e todos os convites que eu recebo, eu participo, procuro participar. Independente, se a informação aqui não está correta, nós vamos tentar saber o porquê, né? E teve a presença também da secretária de Educação e todos, e mais autoridades. Mas está aqui, senhor presidente, eu só queria deixar esclarecido que eu pensei que tivesse realmente recebido uma informação incorreta. Mas no convite aqui, pela escola, está correto. É Programa Educacional de Escola Integral mais Educação 2015. É só isso aí, senhor presidente. Muito obrigado. Uma parte, por favor. Porque eu não me fiz claro, eu estou falando de conceitos. Eu não estou falando de como as pessoas chamam. As pessoas estão com o conceito errado e chamando erradamente, que induz as outras pessoas, a acharem que é escola de verdade de período integral. Só isso.
eu não estou discutindo como é que a professora ou o programa está sendo tratado no município. Eu estou dizendo claramente que o conceito está equivocado. A escola não fica de período integral porque ela não tem professor o período todo com os alunos. Correto, mas esse esclarecimento, senhor presidente, que eu acho que nós tivemos, se tiver algum equívoco, nós temos que esclarecer. Acho que... Ainda tem dúvida? Não, de forma alguma. Então tá bom. Obrigado, boa noite a todos. Próximo vereador inscrito. Vereador Walid Ali Hamid. Com a palavra, vereador Aladim. Senhor presidente, desculpa a insistência hoje, compensar o período que eu fiquei quieto, porque agora o que acontece? Senhor presidente, eu queria aqui só alertar nossos nobres pares, nossos amigos vereadores. Eu acredito que, em especial, o vereador Marcinho, presidente da Comissão de Obras. Vereador, além daquela reunião que o senhor já disse que vai acontecer aqui sobre aqueles temas pertinentes aos nossos núcleos de regularização, temos um outro problema, senhor presidente, que Atibaia aqui já tem aqui alguns avanços na questão da iluminação pública. Vale aqui lembrar que, pela resolução da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, de 2010, resolução 414 de 2010, ela está passando todo o serviço de iluminação pública para o município. E os municípios estão tendo que fazer aí a sua terceirização, ou pode ser até feito por ele, mas claro que a prefeitura não consegue fazer e cuidar de tudo. Sabemos que a prefeitura aqui teve diversas tentativas e teve algumas pessoas que tentaram atrapalhar aqui. Então, o que nos preocupa é o seguinte, senhor presidente, porque falta menos de 30 dias para acabar o ano letivo aqui, e estou falando muito de escola hoje, e aí, hoje vale, né? Hoje vale, educação hoje vale. Então, só fala em educação hoje, que bênção. Então, senhor presidente, então, vereador Marcinho, nós precisamos atentar a isso, porque nós precisamos dar esse reporte aqui para a população, porque a concessionária não vai ter mais responsabilidade a partir de janeiro para trocar uma lâmpada. E aí, como é que a gente vai fazer com relação a isso? Então, me preocupa um pouco agora, porque nós sabemos que o Executivo teve as suas ações, mas, infelizmente, teve alguns contratempos aí. Então, vale também, vereador, a gente ressaltar essa importância aqui, porque isso vai causar um certo desgaste para todos nós aqui. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito. Vereador Valdeci Fernandes. Com a palavra, o vereador Valdeci Fernandes. Boa noite, presidente. Boa noite, senhores vereadores, mais uma vez, ao público que está presente, que nos assiste pela internet. Eu subo essa tribuna para falar da indicação 1232 de 2014. É a indicação para que o prefeito estude criar um projeto de lei que penalize o abandono e maus tratos de animais domésticos ou silvestres. Porque, ultimamente, tem muita reclamação de abandono de animal, onde está sendo construído a nova Secretaria de Saúde, a gente já está com mais de 30 cachorros abandonados. Todo dia a gente tem reclamação sobre essa questão de abandono de animais e maus tratos. Às vezes tem algumas festas aqui na cidade que o pessoal vem fazer cavalgada, a gente vê o pessoal judiar de animais, e a gente fica indignado com isso. Às vezes as pessoas têm um animal, eu acho que no mínimo que ela pode fazer é cuidar bem, né? Porque isso vem acontecendo diariamente. A gente vê algumas pessoas, algumas casas que deixam o cachorro amarrado em cordão, em barbante, em corda. É um absurdo. Eu acho que hoje, então eu peço que seja enviado essa casa de lei, um projeto onde pode punir essas pessoas onde que maltrata essas criação, que tenha mais respeito com aquilo, com os animais adquiridos.
É só isso, presidente. Obrigado. Boa noite. Vereador. Próximo vereador inscrito. Vereador Márcio Alexandre Emílio de Com Oliveira. a palavra o vereador Marcinho da Serra. Senhor presidente, senhores vereadores, gostaria de só fazer também, como foi mencionado aqui na vereadora Ladim, realmente sou presidente da comissão de orçamento, de obras, orçamento, eu sou secretário. E nós já enviamos ofício para a secretária. Ela tentou, na realidade nós conversamos, enviamos ofício e eles estão procurando uma data para fazer essa reunião conosco aqui na Câmara Municipal. Porém, a secretária está ausente por esses dias, então a gente vai ter um pouco de dificuldade para que ela possa vir. E gostaríamos de falar com a secretária, não com algum outro representante dela. Então, tem que fazer com a secretária. Então, talvez, por esses dias, a gente vai ficar um pouco sem essa resposta por conta da secretária estar ausente, não está aqui no município. Então, a gente gostaria de um pouco de paciência em relação a isso, mas nós iremos fazer, sim, essa audiência, essa conversa com a secretária de obras. E também dizer aí para a população que, infelizmente, é isso que o senhor disse, vereador. Através de uma resolução de 2010 da nossa presidente Dilma, o município fica responsável de todo o parque de iluminação. Quer dizer, troca de luminárias, instalação de luminárias, extensão de rede. Se cair lá o problema lá do fusível, lá no poste, lá, a prefeitura que vai ter que tomar conta. Então, realmente vai ser muito difícil. Já tentamos por 2 vezes, o executivo tentou por 2 vezes fazer uma licitação para tal, e infelizmente não obteve sucesso. A mesma licitação que foi feita em Caieiras há 2 anos atrás, o tribunal acatou. A mesma. Aqui em Mariporã, eles deram negativamente. Por 2 vezes o prefeito tentou fazer e não conseguiu. Teve esse problema a qual eles não estão acatando. Então, realmente, nós estamos enfrentando essa dificuldade, não é por falta de recursos, nós temos dinheiro para poder gastar, temos dinheiro para poder fazer essa terceirização, se for o caso, temos dinheiro para poder fazer a compra de mais luminárias, a manutenção, nós tem esse dinheiro, não é muito, porque, infelizmente, repassou aí o ônus, mas não passou o bônus. Então, o município vai ter que arcar com tudo isso, mas a presidente Dilma não falou assim, vou mandar para vocês aí, para os municípios, mais um valor X aí por essa responsabilidade que vocês vão ter. Mais uma vez, o município é prejudicado porque não tem o repasse federal para cumprir todo esse trabalho que a gente vai ter que fazer. Vamos ter que se esforçar aí para poder conseguir fazer com dinheiro próprio. Mas a responsabilidade ela passou para a gente. Tá? E o município é responsável por tal. Mas dinheiro ela não mandou. Então é muito simples. Faz aí, se vira. Então é complicado. Você quer uma parte, vereador? Pois sim, vereador. Agradecendo só o apoio. E lembrando que a nossa presidente, em 2009, antes dela ser nomeada, eleita presidente da República, ela era ministra de Minas e Energia. É isso que é engraçado. Cuidava exatamente da pasta relacionada. E agora a gente deixou todo esse ônus para a gente aqui. Só para ressaltar. Obrigado, vereador. Na verdade, ela jogou uma bomba no colo do município, né? Falou, toma a bomba aí, se vira. O filho é seu. Mas não deu dinheiro nenhum para isso. O município não vai receber R$1 do governo federal para poder tomar conta de um parque de iluminação do tamanho do município. Olha a dificuldade que o município tem. Muito difícil. Então não é simplesmente a troca da lâmpada ou a instalação das luminárias. É todo o parque de iluminação pública. Olha o absurdo que nós temos. É complicado. Mas, infelizmente, o Tribunal de Justiça não acatou as licitações que foram feitas. Sendo que a mesma licitação que foi feita em Caieiras, não dá para entender. Lá eles acataram, aqui não acatou, não sei. Talvez os olhos do prefeito sejam diferentes dos olhos do prefeito de lá, mas eles não tenham. Mas não dá para entender a questão judicial. Mas não foi acatado e o município está tentando fazer essa licitação para que tão logo possa fazer o serviço de manutenção e infelizmente falta alguns dias para terminar. Daqui uns dias não vai ser mais Electro vai tomar conta. Vai ter que ser obrigação do município. Vai ser difícil. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito. Vereador Écio Minozzi Júnior. Solicito ao vice-presidente que assuma. Com a palavra, vereador e presidente dessa casa, Écio Minozzi
Júnior. O assunto é a Prefeitura assumiu o parque de iluminação. Realmente, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ela fez uma resolução em 2010, que remetia até o final do ano passado, prorrogou para o final desse ano, a partir de 1º de janeiro, a responsabilidade é do município. É verdade que os editais da Prefeitura de Mairiporã não foram acatados pelo Tribunal de Contas, e eles tinham semelhança com o de Caieiras, mas também é verdade, foi acatado de Caieiras, mas também é verdade que está sendo, o Tribunal está fazendo investigações exatamente porque houve algumas falhas do ponto de vista dessa concessão pública. Bom, mas colocando dessa maneira, eu queria só levantar algumas questões que não foram abordadas para que nós saibamos exatamente do que se trata. A Prefeitura ela vai ter a responsabilidade do parque, mas a Prefeitura, quando ela vai receber todo esse ativo, sem ônus, ou seja, não tem que pagar para a atual concessionária, e no caso aqui é a Eletro, ela vai ter 9% de desconto na conta de suas energias, na energia elétrica, que não é suficiente. A Eletro hoje, para fazer a manutenção de um ponto, ela gasta entre R$ 1,95 e R$ 2,85, porque ela tem know-how, porque ela tem equipe técnica, porque ela fornece a energia, mas ela também cuida do parque de iluminação. A Prefeitura, quando for assumir, esse custo vai aumentar significativamente. Quem diz isso são os técnicos. Nós tivemos no seminário no Tribunal de Contas, em que isso foi mencionado, né? E temos municípios que já abraçaram o parque de iluminação e eles improvisam com funcionários, mostraram fotos lá, muito preocupante, porque a Prefeitura hoje tem uma dificuldade. Se ela assumir o serviço e não fizer em concessão, ou estão chamando de terceirização, passar para alguém prestar esse serviço vai custar muito mais caro. Custa em torno, os estudiosos dizem que custa em torno de R$ 18 a R$ 20 aquilo que a Eletro faz, porque ela já tem equipamentos, tem tudo em ordem, né? Ela só troca, e aqui não, vai ter que montar uma estrutura. E aí o edital ele passa a ter uma importância. O Tribunal de Contas emitiu um comunicado colocando e orientando as prefeituras que tomem o seguinte cuidado, que ela entre em contato com a atual prestadora desse serviço e que ela verifique se o parque de iluminação não está sucateado. Eu lembro que alguns vereadores já mencionaram, não estão trocando a lâmpada na rua tal. O vereador Marcinho, recentemente, para não ser injusto, muitos falaram, mas eu lembro exatamente. Olha, e a gente pede para eles mexerem lá, eles não estão mexendo. O parque de iluminação ele vai estar sucateado. A Prefeitura tem que receber esse parque de iluminação em plenas condições. Se não estiver, é mais um custo que a Prefeitura vai pagar. Quando eu falo Prefeitura paga, é o nosso dinheiro, é o dinheiro do contribuinte, não é? E isso daí precisa ser bem visto e bem analisado. Por isso que o tribunal está recomendando que os prefeitos façam contato, no caso aqui de Mairiporã, com a Eletro e verifique a condição que ele vai receber esse parque. E ele tem o direito de exigir que esteja em plena condição, que não tenha nenhuma lâmpada queimada, porque isso vai onerar, a partir de 1º de janeiro, a Prefeitura, no caso de Mairiporã. O edital para concessão, o edital para terceirizar, etc., precisa ser equacionado, porque eu sei que a Prefeitura de Mairiporã não tem técnicos suficientes e eletricistas e pessoas que tenham experiência para fazer esse serviço. E ela também está com a sua folha de pagamento num valor alto, não dá para contratar pessoal especializado. Então, tem que tomar um cuidado muito grande, porque, a partir de janeiro, a porta que o município vai bater não é mais lá no reclame da Eletro, vai ser aqui na Prefeitura. Então, é mais um ônus, é mais uma atividade, como foi
a educação municipalizada para cá, como foi o sistema de saúde. O município está assumindo muitas tarefas, e é preocupante, e a responsabilidade do prefeito hoje é verificar se o parque não está sucateado. Obrigado, vereador. Desculpa ultrapassar alguns segundos do meu tempo. Não tem problema, presidente. Para quem já chamou Chico de Assis e Chico Feitosa, não tem problema nenhum. Solicita ao segundo secretário da mesa, doutor Oswaldo Loureiro Filho, se há vereador inscrito, faz uso da palavra. Não há mais vereador inscrito, senhor presidente. Não havendo mais vereador inscrito, convido a todos para a próxima sessão ordinária, no dia 9 de dezembro, no horário regimental, e estou por encerrado a presente sessão. Boa noite a todos.